Ouça agora, Crescendo em Graça e Conhecimento, com temas específicos e relevantes da Palavra de Deus. Daremos continuidade com o estudo da família e neste capítulo 2 estaremos abordando o marido como cabeça do lar. Ouça essa mensagem com o capelão Maurício Ribeiro de Arruda. A primeira coisa que devemos aceitar é que os homens e mulheres são diferentes. Os homens, eles possuem qualidades masculinas e as mulheres femininas. A composição física de um homem é diferente desde a formação do seu DNA. Então, homens e mulheres são diferentes fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, mentalmente e no tocante até ao relacionamento. Deus projetou primeiro o homem e determinou que ele precisava de uma ajudadora. Criou então, assim, Eva. Mas, no entanto, ambos foram criados à imagem de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 27, a palavra de Deus nos diz: Criou, pois, Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então isto os tornam iguais diante de Deus. E Deus, com isso, claramente deu diferentes papéis ao marido e à esposa, com uma ordem clara para o marido. Efésios capítulo 5, versículo 27, nos mostra essa ordem. E ele deve apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então, assim devem os maridos amar as suas mulheres, suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, segundo Efésios capítulo 5, versículo 28, na sequência. Que alvo pessoal ele tem colocado diante do marido? Ele deve mostrar o mesmo interesse por ela em todos os aspectos, como nutri-la, protegê-la, ter a mesma atitude de autossacrifício e amor que teve Cristo pela igreja. Quando um homem trata assim sua esposa, ele terá uma esposa que facilmente o respeitará e irá submeter-se a ele, como ao Senhor. Então ele deve entender que uma mulher não é propriedade do homem, não é uma escrava, mas uma parceira, uma companheira. De fato, esse relacionamento ele determina a eficácia da oração do homem e até impactos tremendos em sua vida acontecerão. Vejamos o que diz a palavra de Deus em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Igualmente vós, maridos, vivei com elas com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais frágil e como sendo elas herdeiras convosco da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então isso não é uma referência à sua vida moral, mas ao aspecto do corpo físico que exige respeito, honra e amor, se você quiser ser eficaz na obra de Deus. Então mesmo no Jardim do Éden, Deus ele tornou claro que o propósito de sua criação era encher e multiplicar a terra. Então, a reprodução tem sido um claro objetivo na obra de Deus. E no próximo verso que nós vamos ler, Deus ele ordena algo que encerra a questão com relação a toda a perversão, toda a abominação, toda essa sociedade corrompida nos dias de hoje. Em Gênesis capítulo 1, versículo 28, então Deus abençoou e lhes diz: frutificai e multiplicai-vos. Quer dizer, apesar do que o homem moderno contemporâneo diz, não há dúvida que a homossexualidade é uma perversão maldosa do plano original de nosso Criador. Então eles não podem reproduzir-se fisicamente. Sodoma e Gomorra é um grande exemplo de que tentaram violar este princípio. Deus os destruiu como exemplo desse juízo pela violação de seu plano divino. Agora, se ainda há dúvida no seu coração, querido ouvinte, veja Romanos capítulo 1, versículo 26 e 27. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural do contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. O significado da palavra esposo vem do latim sponsare, que é sustentador, patrocinador. Então ele é aquele que deve sustentar, amarrar, suprir juntos ao lar. Se o laço se romper, o lar desmorona. E a mesma palavra ela até infere que o esposo deve ser um líder, um protetor, um provedor com muito cuidado, ternura e amor.
Então nós vemos que na questão do marido, cabeça do lar, há de se entender também que exige um sacrifício. Então a primeira questão que nós vemos, que abordaremos, é que exige um sacrifício. Efésios capítulo 5, versículo 25 nos diz: vós maridos amai as vossas mulheres. Agora, aqui nós chegamos nos deveres de um marido para com sua esposa, que pode ser resumido numa palavra: amor. E não é uma opção. Mas como podemos medir a altura e a profundidade dessa palavra? Usamos esta palavra para descrevermos coisas como eu amo meu carro, eu amo meu cachorro, eu amo andar de cavalo. E, no entanto, quando falamos de amor num relacionamento conjugal, o sentido da palavra se transforma em algo muito mais elevado. E a Bíblia nos diz em Efésios capítulo 5, versículo 25, que nós lemos: vós maridos amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então a medida completa deste amor é impossível de ser compreendida pelo homem mortal, mas deve ser o alvo de cada marido sincero, porque é exigido que ele tenha esse amor. Se um homem de fato pensa sobre isso, então todo egoísmo morrerá dentro dele no altar do casamento. O que está embutido no amor quando se fala da vida de casado? No casamento, a esposa se torna muitas vezes, muitas coisas até para seu marido. Mas o mais importante de todas é sua melhor amiga. Veja os versículos que apresentaremos, que nos darão uma compreensão clara deste amor, colocando este amor em perspectiva com esse versículo. Em João capítulo 15, versículo 13, assim diz o Senhor: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Então Jesus deu este exemplo para nós na cruz. Não podemos fazer menos por nossa melhor amiga, nossa esposa. Vejamos o que isso tem a ver com o casamento. A esposa, ela pode também se sentir pressionada em muitas direções diferentes. Talvez nenhuma delas seja necessariamente ruim, mas no entanto Deus ele estabelece prioridades no lar e devemos fazer o mesmo. O marido é responsável por estabelecer orientações e ser exemplo do líder no lar. Não deve desprezar sua esposa, mas ele deve apoiá-lo e segui-la, sendo guiados juntos pelos princípios bíblicos. O marido deve ser líder em oração nas refeições e nos devocionais domésticos à noite com sua esposa e filhos. Ele deve ser um estudante da palavra, aplicando os ensinos e verdades bíblicas às muitas situações que surgem até no lar. Ele deve levar sua família à igreja e não a mandar simplesmente para a igreja. O lar e a igreja devem trabalhar juntos na construção de um casamento, tendo Jesus Cristo como o cabeça. Agora vejamos outra questão acerca do marido cabeça do lar, que é a liderança física e espiritual. Há homens que podem ser grandes maridos, mas líderes terríveis. E há homens que são grandes líderes, mas terríveis maridos. Porque o ego masculino com frequência se encontra exaltado bem além da sua capacidade real. E a chave é o equilíbrio. Ambos, marido e mulher, devem se esforçar para alcançar o equilíbrio dentro dos seus papéis. O compromisso, ele colocará estresse e tensão na relação conjugal. O lar é prioridade e o equilíbrio é o ingrediente-chave no investimento de nosso tempo. O marido ele pode estar envolvido com reuniões de negócios, envolvido na igreja várias noites por semana, ou ser viciado em esportes. A lista pode ser infinita que poderíamos apresentar, mas tenha certeza de que haverá milhares de coisas que poderão consumir seu tempo e levá-lo para longe de casa. Mas, no entanto, a palavra de Deus claramente ensina a ordem de prioridades para a vida familiar. E a chave é submissão. E aí nós temos vários versículos que poderíamos entender essa submissão. Submissão ao quê? Veja em primeiro lugar, Efésios capítulo 5, versículo 18 e 19, a submissão ao Espírito Santo. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora veja a submissão um ao outro no temor de Deus, no versículo 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. E depois nós vemos a submissão das esposas ao marido, no versículo 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor.
E vemos a submissão do marido a Cristo. Versículo 25. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E aí nós vemos a submissão de filhos aos pais. Efésios capítulo 6, versículo 1. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. E aí chegamos nos servos, a submissão dos servos aos seus mestres. Efésios capítulo 6, versículo 5. Vós, servos, obedecei aos vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. E por fim, a submissão de mestres a Deus nos céus. Efésios capítulo 6, versículo 9. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Aí nós entramos na provisão material. Outra questão que devemos entender dentro da provisão material, a palavra amor, ela inclui muitas responsabilidades e muitas implicações. Nos votos nupciais, o marido assume o dever do sustento e nenhum homem de verdade se furtará a essa obrigação. A palavra de Deus tem duras palavras para homens que não levam muito a sério acerca desse aspecto, como nos ensina 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, que assim diz o Senhor: mas se alguém não cuida dos seus, e especialmente dos da sua família, tem negado a fé e é pior que um incrédulo. Então, normalmente não é muito bom quando a esposa tem que sair em busca do pão diário, especialmente quando há filhos em casa. Os psicólogos hoje em dia dizem que os maiores impactos na vida da criança acontecem até os 6 anos de idade. Pode ser a mãe ou a babá que vai moldar a vida do seu filho. Qual terá sido a escolha de Deus? No entanto, pode haver circunstâncias, ou ocasionalmente, em que surjam necessidades, mas não deveria ser a norma. É responsabilidade do marido prover as necessidades da família e fazer o melhor que puder para honrar essa responsabilidade diante de Deus. Muitos maridos cometem um erro aqui. Em seu zelo de prover com abundância para os filhos e esposa, eles se esquecem do Senhor. Eles se esquecem de colocá-lo até na parceria e não contribuem em nada para a obra de Deus e nem ministério algum, e se perguntam por que Deus não os abençoa mais abundantemente. Veja o que nos ensina Deuteronômio, capítulo 8, versículo 18. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá força para adquirires riquezas. Então o homem sábio e verdadeiro não dividirá com seus filhos e esposa aquilo que pertence ao Senhor dos Exércitos. E segundo aos Coríntios, capítulo 8 e o capítulo 9, que você pode estar lendo posteriormente e estudando, claramente nos dá instruções que ofertar ao Senhor deve ser parte de um lar cristão. O marido deve prover as necessidades materiais para o lar, mas Deus é o provedor maior das nossas necessidades. Ao dar para Ele, você pode então confiar na promessa que Ele nos dá. Veja Filipenses capítulo 4, versículo 19. Meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. E aí nós entramos na unidade. Quando olhamos para o homem, para o marido, o cabeça do lar, temos que entender a unidade. Ao se casar com uma mulher, o homem está dizendo a ela que dentre todas as mulheres da terra, por aquele ato, ele a escolheu. Unidade no casamento significa que dois se tornaram como um. O que afeta um, afeta o outro. Deve haver um terno cuidado em amor e compreensão desta pessoa especial. Quando se vive juntos como um, Deus dá esta ordem especial. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, assim diz o Senhor: igualmente vós, maridos, vivei com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil, como sendo elas herdeiras convosco da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então, tratar sua esposa de forma errada diminui o impacto da sua oração em toda a sua vida. Quando sua beleza física diminuir, sua face estiver enrugada, quando a voz dela já não for como música, quando a doença aparecer, um marido deve amá-la mais profundamente do que nunca. Então você se dará a ela
como Efésios capítulo 5, que nós vimos, nos ensina, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então este é um alto padrão, e para o marido cristão este é um padrão a ser praticado até que o céu os receba no lar. Zonas de perigo, tanto o tratamento quanto os pensamentos em relação a outras mulheres devem ser vigiados. O desejo da carne é uma das mais fortes tentações para o homem, e o diabo usará isso para destruir seu casamento. Não diga que não pode acontecer com você. É só você ler a história de Davi, de Salomão e de muitos outros que a Bíblia menciona. O marido ele deve guardar sim seu coração e mente nessa área. Um homem deve tratar com pureza uma mulher. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 2, nos dá esse ensinamento. As mulheres idosas, como as mães, as moças, como as irmãs, em toda a pureza. Agora, ele deve evitar quaisquer pensamentos que envolvam atividade sexual fora do casamento, porque lá em Efésios, que nós lemos, capítulo 5, versículo 3 e 4, nos diz: mas a fornicação e toda a impureza ou avareza, nem ainda se nomeia entre vós como convém a santos, nem torpeza, nem parvoices ou conversas tolas, nem chocarrices ou zombarias, que não convém, mas antes ação de graça. Ação de graças. Agora veja o que nos ensina Hebreus capítulo 13, versículo 4. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém aos que se dão à prostituição e os adúlteros, Deus os julgará. Jó no capítulo 31, versículo 1, ele diz: fiz um pacto com os meus olhos, como pois os fixaria numa virgem? Então, ele prometeu a não olhar ou pensar em outra mulher com intenções impuras. E para proteger seu casamento, você precisa proteger seus olhos. Se aparecer algo inapropriado na TV, mude de canal. Se aparecer na revista, vire a página. Se aparecer na tela de computador, imediatamente deleta isso. Frisando, querido ouvinte, guarde seus olhos e mente, e você guardará seu coração. Você pode pensar que pode lidar com isso sem problemas, mas você está totalmente errado. E Deus nos dá essa resposta quando nós lemos 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22. Foge também das paixões da mocidade. Foge. E aí outra questão que nós devemos avaliar ao marido, o cabeça do lar, é a consideração. Deve haver consideração para esse líder. Com esse líder. Na maioria das vezes os homens são descuidados com o tato. O problema é que se baixa a guarda e acaba ficando acostumado a uma vida tranquila e hábitos fáceis em casa. Na loja ou na rua você é excessivamente cuidadoso, atencioso e educado. Você é atencioso para não magoar os sentimentos de uma senhora em seu local de trabalho, mas quando chega em casa você extravasa todos os seus problemas e fala tudo que ficou engasgado o dia todo. Você pode ser curto e grosso e ferir com suas palavras. As perguntas, querido ouvinte, são respondidas impacientemente, com rudeza e num tom de voz irritado. Você pode achar que pelo fato de ela ser sua esposa, ela deveria saber que você a ama, mesmo que for rude para ela. Você acha que ela não deve se importar com nada que você diz ou faz, mesmo se isso for grandemente ofensivo para ela. No entanto, você se esquece que ela tem sentimentos e ela talvez tenha tido um dia terrível, um dia difícil. Outro grande erro que ocorre no lar é que você não coloca seus melhores esforços no sentido de ser mais paciente e cheio de bondade. Há homens que não dizem nada ruim ou com grosseria em casa, mas dizem poucas palavras ternas e amorosas e muitas vezes não dizem nada. Ficam sempre calados, falam pouco e ainda de forma enérgica e técnica. O calor do homem que ama e do marido recém-casado estranhamente desapareceu. As promessas de amar e respeitar logo foram esquecidas. Que falta de visão! Palavras de amor precisam ser cultivadas também, como todos os outros tipos de amor. E se não o alimentarmos, ele morre. Existem momentos em que um homem precisa ser ainda mais sensível e solícito para com sua esposa. Uma criança pode ter ficado doente o dia todo ou pode tê-la aborrecido com a sua desobediência. O trabalho doméstico não é fácil também, pode estar atrasado
ou durante todo o dia aconteceram coisas atípicas, ela pode se sentir magoada e sozinha, e se seu marido é carinhoso e demonstrar isso, então aquelas memórias do dia logo desaparecerão. Pede-se tão pouca consideração para se apagar as batalhas do dia a dia e restaurar a alegria do coração. Por isso que outra questão que devemos entender, e maridos, cabeça do lar, são os conselhos. Parte-se do princípio que se um homem sente que uma mulher é digna de ser sua esposa, ele a vê como sendo uma pessoa madura e inteligente. Então, mesmo depois do casamento, alguns homens tratam suas esposas como se tivesse o mesmo nível mental de crianças pequenas. Eles nunca compartilham com elas sobre seus negócios e as batalhas do dia a dia. Embora uma mulher não saiba tudo de negócio, ela pode ser uma excelente conselheira, às vezes, até mesmo vendo a figura no todo. Veja a mulher mencionada em Provérbios capítulo 31, que revela que é sábia para seu marido, que por sua vez busca seus conselhos. Talvez ela não conheça os detalhes como o marido, mas de fato é a intuição ligeira da mulher que sempre a lançará na direção correta, enquanto a lógica masculina é lenta nas conclusões. Assim, o fato dela estar mais ou menos de fora fará de seu julgamento algo mais claro e precioso. Então, o homem sábio é aquele que busca conselhos nos negócios. E muitos homens agradecem aos julgamentos da esposa pelo fato de estarem bem nos negócios e terem feito fortuna. Para chegarmos a uma conclusão, maridos, o cabeça do lar, veja a grande sinceridade. A cabeça e o coração devem estar sincronizados. Deus nos livre de alguém que é um Zé Ninguém no trabalho e um tirano implacável dentro de casa. Ele ama ter prioridade e ser o dominador, valentão, tirano do círculo familiar, sempre balbuciando ordens e ameaças para a esposa e filhos como um animal feroz. Dos mais desprezíveis, este é o pior. Esta é a violação total do plano de Deus para a relação marido-mulher. Este homem não tem a mínima ideia do que seja maridos. Amai a vossas esposas. Por isso que nós concluímos o último ponto. Maridos, líderes, cabeça do lar. A última questão, rendei-vos a Cristo. Talvez este pensamento já esteja em seu coração. Alguns homens são carinhosos com suas esposas. Eles providenciam tudo o que elas precisam, são sinceros e as têm em consideração. Aconselham-se com elas e são bons para com elas, mas quando se fala de assuntos espirituais, eles recuam e não participam da adoração conjuntamente. Eles se abstêm da parte mais sagrada e profunda da vida da esposa. Ela vai à igreja sozinha, e sozinha participa da ceia do Senhor, sozinha se ajoelha para orar e sozinha nutre as esperanças e aspirações da sua alma. Sozinha ele deseja mais que tudo neste mundo que seu marido se renda a Jesus Cristo, se ainda não o é, e faça-o Senhor e Salvador. Marcos capítulo 3, versículo 25, assim diz o Senhor: Ele em nada participa com ela nisto. Se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Então ele nega os próprios votos feitos no altar. Deus nos fez corpo, alma e espírito. Negar a parte espiritual deste relacionamento sagrado é fazer-se de cego na parte mais importante desta união. E poderíamos dizer a cada esposa que talvez nessa situação que tal casamento não é como Deus idealizou. Somente sua graça o sustentará, e ela pode se apegar à promessa que seu testemunho poderá levar à conversão do seu cônjuge. Veja 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1. Semelhantemente vós, mulheres, sede submissas aos vossos maridos, para que também, se alguns deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavra pelo procedimento de suas mulheres. Se juntos não são um na alma e no espírito, então este casamento não funciona da forma como Deus o idealizou. E tal atitude da parte do marido é muito errada e repreensível. E Deus o levará a julgamento para que responda por isso. Isto é um grande mal para a esposa cristã e seus filhos. E as consequências de suas ações serão reveladas no dia do juízo.
Os corações devem estar unidos em comunhão eterna. Oremos para que Deus ajude ao marido cujo relacionamento não está correto, para que pense nestas coisas e entregue a sua vida, a sua esposa e filhos, e principalmente a mais importante, torná-lo Senhor e Salvador de sua vida. E se já o é, marido, santifique-se na verdade, porque a verdade é a palavra de Deus. Se as coisas não estão tão bem como deveriam, você pode consertá-la agora. Porque se um amigo batesse em sua porta agora, você o convidaria para entrar. Jesus também bate à porta do seu coração, mas cabe a você convidá-lo para entrar, pois ele somente entrará se convidado. Então ele limpará seu coração, o tornará um lugar onde você e ele terão comunhão todos os dias da sua vida, para que vocês tenham uma família segundo o coração de Deus. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, nos dá uma palavra: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei. Maridos, o cabeça do lar, deixa Cristo ser o seu companheiro nas decisões. Ele é o seu cabeça. Deus abençoe a todos, que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo esteja com todos vocês.